O milionário solitário, acostumado ao silêncio gelado de sua residência, ficou paralisado de espanto quando voltou para casa e encontrou a arrumadeira, de voz doce e olhar radiante, embalando suas gêmeas com uma canção suave, quase angelical. E então, como se o tempo tivesse se partido em dois, ele simplesmente congelou, incapaz de respirar ou desviar o olhar daquela cena. Algo nele mudava, e o que ele faria depois chocaria a todos. O vento de primavera sacudia os galhos dos velhos jacarandás que rodeavam a propriedade nos arredores de Campinas. Tiago Vasconcelos parou seu BMW em frente ao portão, surpreso com seu próprio retorno. A reunião com os investidores alemães havia sido cancelada no último minuto. Algo sobre problemas com a documentação que exigiam tempo extra para serem resolvidos. O magnata da tecnologia de 38 anos não estava acostumado a surpresas. Sua vida era tão organizada quanto o código de um programa. Cada hora planejada, cada movimento ponderado. Após a morte de sua esposa, 2 anos antes, a ordem tornou-se sua única certeza em um mundo que, de repente, perdera o sentido. Ao passar pelo alto portão, percebeu que a casa parecia estranhamente silenciosa. Normalmente, nas tardes de quinta-feira, era possível ouvir a risada das gêmeas, Lívia e Lorena, que haviam completado 20 meses recentemente. Hoje até o ar parecia congelado. Tiago parou na entrada principal, pegando o telefone para verificar as mensagens. Foi nesse momento que ouviu algo que fez seu coração parar por um instante. Uma voz delicada e melódica cantava uma antiga canção de ninar brasileira, Naná Neném. As palavras fluíam suavemente pelo ar outonal, trazendo consigo um calor que ele não sentia há muito tempo. Ele seguiu o som, virando em direção ao jardim. Cada passo era cauteloso, como se tivesse medo de que a voz parasse de repente. A canção de ninar lhe era familiar. Ele a lembrava de suas primeiras memórias, antes que tudo mudasse, antes que sua mãe desaparecesse um dia sem uma palavra de despedida. Por trás da alta sebe, em uma pequena clareira coberta de grama macia, ele viu uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Manuela Costa, a garota de 23 anos que ele havia contratado como arrumadeira 6 meses antes, estava sentada de pernas cruzadas, segurando as 2 gêmeas nos braços. Lívia, sempre mais energética, brincava com os longos cabelos castanhos de Manu, emaranhando os fios macios entre os dedinhos. Lorena, geralmente mais séria e reservada, sorria amplamente, pela primeira vez em vários dias, desde que a última cuidadora havia pedido demissão. Manu cantava baixinho, balançando-se levemente no ritmo da melodia. Sua voz era calorosa e cheia de amor, e em seu rosto havia uma paz que Tiago não via em ninguém há muito tempo. A garota não percebeu sua presença, completamente focada nas crianças. Tiago ficou como fincado no chão, sentindo uma estranha mistura de emoções. Por um lado, a visão era incrivelmente comovente. Suas filhas finalmente pareciam felizes e calmas. Por outro lado, a cena evocava uma onda de memórias desagradáveis. Ele se lembrava de si mesmo quando criança, quando sua mãe lhe cantava exatamente a mesma canção de ninar. Ele se lembrava de seus braços quentes, do cheiro de seu perfume, da maneira como sua voz ficava cada vez mais baixa quando ele adormecia. E então ele se lembrava da manhã fria em que acordou e ela não estava mais lá. Nenhuma carta, nenhuma explicação, ela simplesmente desapareceu, deixando-o com um pai que nunca conseguiu lidar com a criação de um filho. Manu ergueu os olhos e o notou. Suas bochechas imediatamente ficaram vermelhas e um terror apareceu em seus olhos. Ela gentilmente levantou as 2 meninas, que imediatamente começaram a protestar contra o fim daquele momento mágico. "Senhor Vasconcelos", disse ela baixinho, sua voz tremia levemente. "Eu não esperava o senhor tão cedo."
Tiago sentiu seu coração lutar contra sua mente. Uma parte dele queria se aproximar, sentar na grama e se juntar àquela cena íntima, mas anos construindo um muro em torno de seus próprios sentimentos eram mais fortes. As memórias de sua mãe, que o abandonou, faziam com que qualquer demonstração de carinho, fora dos limites estabelecidos, parecesse uma ameaça. "O que a senhorita está fazendo com minhas filhas?" perguntou friamente, sua voz mais áspera do que ele pretendia. Manu encolheu-se um pouco, mas não baixou o olhar. Tiago viu em seus olhos algo que não esperava ver. Não medo, mas uma profunda tristeza, como se suas palavras aferissem mais do que uma simples funcionária deveria se importar. Lívia esticou os bracinhos em direção ao pai, mas ele não reagiu. Lorena escondeu o rosto no pescoço de Manu, como se sentisse a tensão no ar. Tiago sabia que havia cometido um erro, mas não conseguia mais retirar as palavras que havia dito. O outono ao redor deles pareceu de repente mais frio, e a canção de ninar, que um momento antes enchia o ar de calor, silenciou para sempre. Manu levantou-se lentamente da grama, ainda segurando as duas gêmeas nos braços. Lorena apertou os punhos pequenos em seu suéter, como se não quisesse soltá-la, enquanto Lívia esticava-se em direção ao pai com sua característica determinação. "Desculpe, Sr. Vasconcelos", disse Manu, tentando manter a calma na voz. "Dona Fátima não veio trabalhar hoje. As meninas estavam chorando, então..." Ela parou, buscando as palavras certas. "Eu simplesmente não podia deixá-las." Tiago cruzou os braços sobre o peito. Sua expressão permanecia impassível. Por um momento, houve silêncio, interrompido apenas pelo murmúrio do vento nas folhas e o balbucio suave de Lívia, que ainda tentava atrair a atenção do pai. "Isso não é seu trabalho", respondeu ele secamente. "Eu a contratei para a limpeza, não para cuidar das crianças." As palavras soaram mais duras do que ele pretendia, mas Tiago não conseguia se conter. A visão de Manu com suas filhas provocou nele um caos de emoções que ele não conseguia controlar. Lembraram-no dos tempos em que ele mesmo era um menino, quando acreditava que o amor parental era algo constante e confiável. Manu assentiu, mas em seus olhos Tiago percebeu algo que o surpreendeu. Não era raiva nem ressentimento, mas uma profunda tristeza, como se suas palavras confirmassem algo em que ela já acreditava sobre si mesma. "Entendo", disse ela baixinho. "Peço desculpas se ultrapassei os limites." Lorena levantou a cabeça e olhou para o pai com grandes olhos escuros, tão semelhantes aos olhos de sua falecida mãe. Nesse momento, Tiago sentiu seu coração apertar, mas em vez de suavizar, ele se fechou ainda mais. "Acho que será melhor se..." ele começou, mas Manu o interrompeu com uma dignidade difícil de ignorar. "Não trabalharei mais aqui", disse ela, colocando as meninas na grama. "Entendo." Lívia imediatamente correu para o pai, mas Lorena ficou com Manu, segurando sua perna com as mãozinhas. Manu gentilmente acariciou a cabeça da menina, e em seu gesto havia tanto carinho que Tiago sentiu uma pontada no coração. "Posso vesti-las?" perguntou ela baixinho. "Está ficando frio, e elas estão apenas com vestidos de verão." Tiago olhou para suas filhas. De fato, o vento de primavera estava ficando cada vez mais frio, e as meninas estavam apenas com vestidos finos. Ele assentiu, não confiando em sua própria voz. Manu pegou Lorena no colo e estendeu a mão para Lívia. "Vem, meu anjo", disse ela suavemente. "Vamos encontrar suéteres quentinhos para vocês." Tiago o seguiu em silêncio, observando como os movimentos de Manu com suas filhas eram naturais. A garota sabia a localização de cada coisa no quarto das crianças. Sabia quais roupas Lívia gostava mais e quais Lorena. Ela as preparou para um passeio com tanto cuidado e atenção, como se o tivesse feito centenas de vezes. Quando as meninas estavam vestidas, Manu ajoelhou-se na altura delas.
Sejam boazinhas com o papai, tá bom? Disse ela baixinho, beijando cada uma na testa. Lorena a abraçou fortemente pelo pescoço e sussurrou algo em seu ouvido. Manu sorriu tristemente e também sussurrou algo em resposta. Tiago não ouviu as palavras, mas viu lágrimas nos olhos da jovem. Quando Manu se levantou, suas mãos tremiam levemente. Ela olhou para Tiago pela última vez. Em seu olhar não havia ressentimento, apenas resignação e uma profunda tristeza. Desejo a elas tudo de bom, disse ela, e sua voz falhou um pouco. São meninas maravilhosas. Tiago ficou em silêncio, sentindo sua mente lutar com seu coração. Uma parte dele queria se desculpar, explicar, detê-la. Mas anos de controle emocional foram mais fortes. Ele não podia se permitir um momento de fraqueza. Não podia arriscar que alguém o deixasse novamente, uma vez que ele começasse a depender dessa pessoa. Manu pegou suas coisas no vestiário e seguiu em direção à porta. Na soleira, ela olhou mais uma vez para as meninas que estavam junto ao pai, sem entender completamente o que estava acontecendo. Adeus, disse ela baixinho e saiu. Tiago ficou sozinho com suas filhas em uma casa que de repente parecia muito grande e muito silenciosa. Lívia se aninhou em sua perna, mas Lorena ficou na janela, olhando na direção em que Manu havia ido. Pela primeira vez em vários meses, a casa parecia vazia e fria novamente, embora o aquecimento central funcionasse perfeitamente. Tiago ainda não sabia que havia acabado de cometer um erro que mudaria a vida de toda a sua família. Manu só parou em frente ao portão da propriedade vizinha. Suas mãos ainda tremiam, mas desta vez não de frio. Apesar do suéter quente, ela sentia como se o frio a penetrasse até os ossos. Ela olhou em direção à casa de Tiago, onde nas janelas do quarto das crianças, ela percebeu a silhueta da pequena Lorena, ainda olhando através do vidro. A casa de Dona Sofia Mendes era o oposto completo da residência moderna dos Vasconcelos. Um edifício antigo de madeira da década de 60, cercado por um pequeno, mas bem cuidado, jardim cheio de crisântemos de fim de outono. Manu não precisou tocar a campainha. A porta se abriu antes que ela pudesse chegar à soleira. "Meu amor", disse a mulher de 70 anos, notando imediatamente as lágrimas nos olhos da garota. O que aconteceu? Dona Sofia era uma professora aposentada que por toda a vida soubera detectar a tristeza em uma criança a quilômetros de distância. Manu a conhecia há 6 meses, desde que começara a trabalhar para os Vasconcelos. Mas a senhora a tratava desde o primeiro dia como a neta que nunca tivera. "Não trabalho mais para o senhor Vasconcelos", disse Manu, tentando manter a firmeza na voz. Dona Sofia não fez mais perguntas. Ela abraçou a garota pelo ombro e a conduziu para dentro, onde havia um calor agradável e o cheiro de broas de fubá recém-assadas. A sala era modesta, mas cheia de vida, almofadas coloridas no sofá antigo, guardanapos de crochê e nas paredes fotos de alunos de vários anos. "Sente-se, minha filha", disse ela suavemente, apontando para a poltrona ao lado da lareira. "Vou fazer um chá." Manu caiu pesadamente nas almofadas macias, sentindo a tensão das últimas horas lentamente se dissipar. Pela janela, ela via o contorno distante da casa de Tiago, onde provavelmente os preparativos para o jantar estavam em andamento. Ela se perguntava se as meninas iriam chorar, ou se talvez já tivessem esquecido o que aconteceu no jardim. Dona Sofia voltou com uma bandeja onde estavam 2 xícaras de chá fumegante e um prato de broas de fubá quentinhas. "Conte-me o que realmente aconteceu", disse ela, sentando-se na poltrona à frente. Manu contou sobre todo o incidente, sobre como encontrou as meninas chorando, sobre os momentos que passou com elas no jardim, sobre o canto das canções de ninar que aprendera na casa de apoio. Ela também contou sobre o olhar frio de Tiago
e as palavras que a fizeram sentir-se uma intrusa na vida daquelas crianças. Sabe, disse Dona Sofia depois de um longo silêncio, às vezes as pessoas rejeitam o que mais precisam porque têm medo de que lhes seja tirado. Manu olhou para ela com surpresa. O senhor Vasconcelos perdeu a esposa, não foi? Continuou a senhora. E eu a vi cuidando das filhas dele. Não é por acaso que elas se apegaram a você. Mas ele tem razão, sussurrou Manu. Não sou a mãe delas. Eu era apenas a arrumadeira. Dona Sofia suspirou profundamente. Manuela, você já me contou sobre sua mãe? A garota balançou a cabeça. Era um assunto que ela evitava. Muito doloroso, muito complicado. Fiquei sozinha quando tinha 15 anos, disse ela finalmente, na casa de apoio do padre Marcelo. Aprendi tudo lá, a limpar, a cozinhar, a cuidar das crianças mais novas. E por isso lhe foi tão natural cantar para aquelas meninas, afirmou Dona Sofia. Manu assentiu. Na casa de apoio da igreja de Santo Antônio, as crianças mais velhas sempre cuidavam das mais novas. Ela mesma se lembrava de como Ana, de 17 anos, lhe cantava canções de ninar quando tinha pesadelos. Não era trabalho ou obrigação. Era um coração que não podia permanecer indiferente à necessidade de amor de uma criança. Depois de sair da casa de apoio, trabalhei em vários lugares, continuou Manu, mas sempre encontrei tempo para as crianças. Nos fins de semana, ajudo na casa de apoio em Barão Geraldo. Leio histórias para elas, ensino a desenhar. Esse é o seu dom, disse Dona Sofia com convicção. O senhor Vasconcelos pode não apreciá-lo, mas as filhas dele sabem. Pela janela, elas viram a luz acender no quarto das crianças. Manu pensou na pequena Lorena, que sempre foi mais tímida, mais necessitada de carinho. Ela se perguntava se a menina conseguiria dormir hoje sem uma canção de ninar. Você vai passar a noite aqui comigo, decidiu Dona Sofia. E amanhã veremos o que acontece. Manu queria protestar, mas a senhora não aceitou objeções. Ela preparou para ela um quarto de hóspedes no andar de cima, de onde se podia ver tanto a casa dos Vasconcelos quanto o conjunto de prédios de Barão Geraldo mais distante, onde ficava a casa de apoio em que Manu passava seus dias de folga. Naquela noite, deitada na cama confortável sob um edredom quente, Manu, pela primeira vez em anos, refletiu sobre sua vida. Ela sempre esteve acostumada a que as pessoas a aceitassem até certo ponto e depois a deixassem. Foi assim nas sucessivas famílias de acolhimento, foi assim na maioria dos empregos. Mas hoje, pela primeira vez, a partida doía de uma maneira diferente. Não porque ela perdera o emprego, mas porque deixara duas menininhas que, embora por pouco tempo, haviam como alguém importante em suas vidas. Do lado de fora, as últimas luzes na casa de Tiago ainda estavam acesas. Manu se perguntava se ele também tinha problemas para dormir, ou se talvez já tivesse esquecido todo o incidente. Ela ainda não sabia que, atrás da parede do quarto das crianças, o homem estava sentado no escuro, ouvindo o choro silencioso de sua filha mais nova, que pela primeira vez em meses não conseguia dormir novamente. A sexta-feira passou em completo silêncio. Tiago trabalhou em seu escritório, tentando se concentrar nos mais recentes projetos de sua empresa de tecnologia, mas seus pensamentos continuavam a fugir para o incidente de ontem no jardim. As meninas passaram o tempo na sala com a nova cuidadora temporária, Dona Cristina, uma babá profissional recomendada pela agência. Dona Cristina era tudo o que Tiago teoricamente precisava, pontual, qualificada, com excelentes referências. Tinha 20 anos de experiência em cuidar de crianças e conhecia o desenvolvimento psicomotor de bebês. Era perfeita no papel. No entanto, já no primeiro dia, algo estava errado. Lívia, geralmente alegre e energética, ficou estranhamente quieta. Não corria pela casa com seu característico entusiasmo. Não ria alto durante as brincadeiras.
Em vez disso, sentava-se no canto do quarto, segurando um ursinho de pelúcia e observando a nova cuidadora com um olhar desconfiado. Lorena se comportava de forma ainda mais estranha. A menina, que desde a morte da mãe lentamente saía da concha e começava a sorrir, novamente se tornou silenciosa e retraída. Durante as refeições, comia sem apetite e quando Dona Cristina tentava conversar com ela, Lorena simplesmente se virava e olhava pela janela. No sábado de manhã, Tiago entrou na cozinha para tomar um café antes de mais uma sessão de trabalho. Encontrou Dona Cristina preparando o café da manhã para as meninas. Tudo perfeitamente organizado, porções adequadas, nutrientes corretos. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", disse ela profissionalmente. "As meninas já estão acordadas, mas..." Ela hesitou. "Mas?", perguntou Tiago, servindo-se de café. "Lorena teve problemas para dormir novamente e..." A babá olhou para o quarto das crianças. "Às vezes ela diz uma palavra que não entendo." Tiago colocou a xícara de lado. "Que palavra?" "Parece mamãe, mas isso é impossível, não é? Afinal, as meninas não se lembram da mãe." Tiago sentiu algo apertar em seu estômago. Ele sabia que Lorena nunca havia proferido essa palavra antes. Após a morte da esposa, as meninas eram muito pequenas para entender o que havia acontecido, e ele se esforçara para que crescessem sem o trauma da perda, que de qualquer forma elas não recordavam. "Deve ser apenas uma coincidência", disse ele, mas havia incerteza em sua voz. Na mesma tarde a situação piorou. Tiago trabalhava em seu escritório quando ouviu um choro. Não era um choro comum de criança pequena. Era um grito desesperado e indefeso, como ele não ouvia há meses. Ele correu para o quarto das crianças, onde encontrou Dona Cristina tentando acalmar Lívia, que se debatia em seus braços como um filhotinho assustado. Lorena estava no canto do quarto, com os olhos arregalados, cheios de medo. "O que aconteceu?", perguntou ele de forma ríspida. "Não sei", respondeu a babá, desamparada. "Tentei colocá-las para a soneca, mas Lívia de repente começou a gritar. Nada ajuda." Tiago pegou a filha no colo, mas isso também não adiantou. Lívia chorava ainda mais alto, esticando os bracinhos em direção à porta, como se procurasse alguém que não estava ali. Talvez devamos ligar para o médico", sugeriu Dona Cristina. "Não", disse Tiago com firmeza, mas no fundo sabia que não era uma questão médica. Levou meia hora para acalmar Lívia. Finalmente, a menina adormeceu de exaustão, mas o sono foi inquieto, cheio de soluços e murmúrios durante o sono. Lorena não disse uma palavra, mas o tempo todo observava o pai com grandes olhos tristes. À noite, quando Dona Cristina já havia ido embora, Tiago ficou sozinho com suas filhas. Ele preparava o jantar para elas quando percebeu algo estranho. Na geladeira, presa por um pequeno ímã, havia um pedaço de papel, um desenho feito com giz de cera por Lívia. Tiago se lembrava desse desenho. A menina o fizera há alguns dias e Manu havia elogiado seu trabalho, dizendo que era o arco-íris mais bonito que ela já vira. Agora, Lívia estava ao lado da geladeira e tocava delicadamente o desenho. Quando o pai se aproximou, a menina ergueu os olhos para ele e, pela primeira vez naquele dia, sorriu. Mas o sorriso era triste, como se, aos 20 meses, ela entendesse que algo importante não estava mais ali. Tiago ajoelhou-se ao lado da filha e olhou para o desenho. De repente, ele percebeu que nos últimos meses a casa estivera cheia de pequenos detalhes assim. Desenhos presos na geladeira, livros de colorir favoritos deixados na mesa, um pequeno elefante de blocos que ficava sempre na prateleira da cozinha, porque Manu dissera que trazia sorte. Todas essas coisas ainda estavam em seus lugares. Mas, de repente, a casa parecia vazia, sem a pessoa que lhes dava significado. Naquela noite, Tiago demorou a adormecer.
Pela primeira vez desde o incidente do dia anterior, ele se permitiu pensar em Manu, não como a funcionária que ele demitira, mas como a jovem que, de forma natural, trouxera calor para sua casa. Ele se perguntava onde ela morava agora, se já havia encontrado um novo emprego, se às vezes pensava em Lívia e Lorena. Mas o que mais o machucava era a pergunta que ele tentava não fazer. Será que havia cometido um erro, reagindo de forma tão impulsiva àquela cena, que talvez fosse a coisa mais natural do mundo? Uma pessoa cuidando de crianças com amor? Lá fora, começava a cair uma garoa fina. E Tiago, pela primeira vez em anos, sentiu que seu mundo perfeitamente organizado começava a se despedaçar. Uma semana após a partida de Manu, a casa dos Vasconcelos parecia um museu. Tudo estava em seu lugar, mas faltava vida. Tiago tentou manter o ritmo normal do dia, mas cada hora que passava trazia novas evidências de que algo fundamental havia mudado. Dona Cristina fazia tudo de acordo com as instruções. As refeições eram servidas pontualmente, os brinquedos arrumados segundo o sistema, o horário diário estritamente cumprido. Mas as meninas agiam como se fossem sombras de si mesmas. Lívia, que antes corria pela casa com um riso alegre, agora andava devagar, como se cada passo exigisse um enorme esforço. Parou de brincar com seus brinquedos favoritos e, em vez disso, passava horas sentada na janela, olhando para a casa de Dona Sofia. Lorena era ainda mais preocupante. A menina, que depois de meses de luto finalmente começara a se abrir para o mundo, novamente mergulhou no silêncio. Comia mecanicamente, dormia de forma inquieta e, durante o dia, movia-se pela casa como um pequeno fantasma. Na terça-feira à noite, Tiago voltou do trabalho mais cedo do que o normal. Dona Cristina preparava as meninas para o jantar, quando ele ouviu um som familiar, o murmúrio suave de Lorena. Ele se aproximou do quarto das crianças e congelou. Sua filha mais nova estava sentada no chão, segurando um livrinho de histórias, o mesmo que Manu muitas vezes lia para ela. Lorena folheava as páginas coloridas e sussurrava baixinho uma palavra, sempre a mesma palavra. Mamãe, mamãe, mamãe. Tiago sentiu o coração parar por um momento. Não eram sons desconexos característicos de uma criança de sua idade. Lorena repetia claramente e conscientemente a palavra mamãe, olhando para as ilustrações do livro como se procurasse alguém específico nelas. Dona Cristina também ouviu e se aproximou da menina. Lorena, meu amor, sobre o que você está falando? Perguntou ela gentilmente, tentando pegar o livro. Lorena apertou o livrinho contra o peito e olhou para a babá com uma expressão que Tiago nunca havia visto nela antes. Era a tristeza de um adulto no rosto de uma criança de 20 meses. Mamãe, repetiu Lorena, mas desta vez havia uma súplica em sua voz. Tiago entrou no quarto e ajoelhou-se ao lado da filha. Pela primeira vez em uma semana, Lorena o notou. Ergueu os olhos para ele e esticou as mãozinhas. Papai, disse ela baixinho e então, apontando para o espaço vazio ao lado dela, mamãe? Aquela palavra atingiu Tiago como um golpe físico. Lorena não estava falando de sua falecida mãe, de quem ela nem se lembrava. Ela estava falando de Manu. Por algum instinto infantil, ela entendia que a pessoa que lhe dava uma sensação de segurança e carinho havia desaparecido de sua vida. Naquela noite, depois que as meninas finalmente adormeceram, Lorena só depois de uma hora de choro, Tiago sentou-se em seu escritório, olhando para a escuridão da janela. Na mão, ele segurava o cartão de visitas do Dr. Ricardo Almeida, o médico da família que cuidava de sua família há anos. Ele não queria admitir para si mesmo que a situação estava fugindo ao seu controle. Por toda a sua vida adulta, ele confiara na lógica, na capacidade de resolver problemas através da análise e da ação sistemática. Mas agora, ele estava lidando com algo que não podia programar ou controlar. As emoções de duas crianças pequenas que sentiam falta de alguém que ele mesmo havia afastado. Na manhã seguinte, a situação piorou ainda mais.
Lívia recusou-se a tomar o café da manhã, e quando Dona Cristina tentou alimentá-la, a menina começou a chorar com tal desespero que Tiago interrompeu uma importante teleconferência para verificar o que estava acontecendo. Ele encontrou Lívia encolhida no canto do quarto, e ao lado dela, Lorena, que pela primeira vez em uma semana tentou dizer algo. Mas a única palavra que saiu dela foi um suplicante. Mamãe, mamãe. Dona Cristina estava desamparada no meio do quarto. Senhor Vasconcelos, disse ela com frustração, tentei de tudo. Talvez devêssemos mesmo consultar o médico. Tiago olhou para suas filhas, duas pequenas criaturas que eram todo o seu mundo e que agora sofriam de uma forma que ele não conseguia entender nem curar. Pela primeira vez, desde a morte de sua esposa, ele sentiu que talvez não fosse um pai bom o suficiente. Vou ligar para o doutor. Almeida, disse ele finalmente, mas no fundo de seu coração, ele sabia que o verdadeiro problema não exigia receita ou remédio. Exigia algo de que ele fugira por toda a vida, admitir um erro e ter a coragem de corrigi-lo. Lá fora, começava a chover, e na casa de Dona Sofia, Manu ajudava a senhora a preparar o almoço, sem saber que a algumas centenas de metros, duas meninas choravam, chamando seu nome da única maneira que conseguiam. O doutor. Ricardo Almeida chegou à casa dos Vasconcelos na quinta-feira à tarde. O médico de 60 anos, com barba grisalha, conhecia Tiago há anos. Foi ele quem o ajudou a passar pelo período mais difícil após a morte da esposa. Foi ele quem examinou as meninas desde os primeiros dias de suas vidas. Tiago o conduziu ao quarto das crianças, onde as meninas estavam sentadas em silêncio. Lívia segurava um ursinho de pelúcia, mas não brincava com ele. Apenas o abraçava, como se fosse sua única proteção contra o mundo. Lorena estava deitada em um pequeno tapete, olhando para o teto com uma expressão de resignação que não deveria existir em um rosto tão jovem. Tiago, disse o doutor baixinho, observando as meninas, conte-me o que exatamente está acontecendo. Tiago descreveu os últimos dias, os problemas com a alimentação, a insônia, os ataques súbitos de choro e, acima de tudo, a repetição da palavra mamãe, por Lorena, em um contexto que nada tinha a ver com sua falecida mãe. O doutor Almeida ajoelhou-se ao lado das meninas e começou um exame delicado. Mediu a temperatura delas, verificou a garganta e os ouvidos, ouviu o coração e os pulmões. Fisicamente estavam saudáveis. Nenhum sinal de infecção, nenhum sintoma preocupante. Lívia, meu amor, disse ele gentilmente, tentando fazer contato visual. Está doendo a barriguinha? A menina balançou a cabeça, mas não ergueu os olhos. E a cabeça, talvez? Novamente, uma resposta negativa. Quando o doutor se aproximou de Lorena, a menina de repente se animou. Sentou-se e disse claramente, mamãe. O doutor Almeida olhou para Tiago com uma pergunta nos olhos. Essa palavra apareceu há uma semana, explicou Tiago. Antes, ela nunca a havia dito. E ela a diz em um contexto específico. Parece que... Tiago hesitou. Parece que ela está procurando por uma pessoa específica. O doutor terminou o exame e pediu a Tiago para conversarem em particular. Eles foram para o escritório, onde o médico sentou-se em frente ao jovem pai com uma expressão de profunda seriedade no rosto. Tiago, fisicamente as meninas estão completamente saudáveis, começou ele. Mas o que observo são sintomas de forte estresse emocional. Em crianças tão pequenas, isso pode levar a sérios problemas de desenvolvimento. Estresse? Tiago ficou surpreso. Mas elas têm tudo o que precisam. Cuidado profissional, refeições regulares, segurança. Não se trata de necessidades básicas, interrompeu o doutor gentilmente. Trata-se de vínculo emocional. Crianças dessa idade precisam não apenas de cuidados, mas principalmente de amor expresso de uma forma que elas entendam. Tiago sentiu algo apertar em seu estômago. O que quer dizer? O doutor Almeida suspirou profundamente.
Tiago, nos conhecemos há anos. Sei o quanto você ama suas filhas, mas desde a morte de Ana noto que você se distanciou emocionalmente. É um mecanismo de defesa, eu entendo, mas as crianças não entendem isso. Eu tento ser um bom pai, disse Tiago, com um tom de desespero na voz. Você é um pai maravilhoso, assegurou o doutor, mas talvez houve alguém na vida delas recentemente que lhes deu o que agora falta? Tiago ficou em silêncio por um longo momento. A imagem de Manu cantando a canção de ninar no jardim voltou com força total. Sua voz quente, a maneira natural como ela segurava as meninas, o sorriso de Lorena, que ele não via há semanas. Sim, admitiu ele finalmente. Nossa antiga arrumadeira. Manu. As meninas se apegaram muito a ela. E o que aconteceu com ela? Eu a demiti, disse Tiago, e as palavras soaram em sua boca como uma confissão de culpa. O doutor Almeida assentiu com compreensão. Posso perguntar por quê? Tiago contou sobre o incidente no jardim, sobre suas reações, sobre o medo que o dominou ao ver alguém estranho tão perto de suas filhas. Quando terminou, o doutor ficou em silêncio por um longo tempo. Tiago, disse ele finalmente, o que você descreve soa como um instinto natural de cuidado. Aquela garota simplesmente reagiu ao choro das crianças. Mas ela não tinha o direito... Tiago começou, mas parou. Não tinha o direito de quê? De demonstrar carinho, de fazer suas filhas se sentirem amadas. Tiago olhava para as próprias mãos, sentindo como todo o seu mundo se desfazia em pedaços. Eu tive medo, admitiu ele em um sussurro. Tive medo de que elas precisassem dela mais do que de mim. O doutor Almeida colocou a mão no ombro do jovem. E agora? Agora vejo que elas já precisam dela, disse Tiago. E em sua voz havia tanta dor que o doutor sentiu compaixão. Você sabe onde ela está agora? Ela mora com a vizinha, Dona Sofia, respondeu Tiago. Mas como posso explicar para ela? Como posso pedir desculpas pelo que fiz? O doutor levantou-se e foi até a janela, de onde se podia ver a casa de Dona Sofia. Às vezes, disse ele baixinho, a coisa mais difícil para um pai é admitir que precisa de ajuda. Mas quando se trata do bem-estar dos filhos, o orgulho não pode ser mais importante do que a felicidade deles. Do quarto das crianças veio um choro baixinho. Desta vez, ambas as meninas choravam. Lívia alto e desesperadamente, Lorena baixinho e desamparadamente. Foi um som que quebrou as últimas barreiras no coração de Tiago. Não é uma doença do corpo, disse o doutor caminhando em direção à porta. É uma doença do coração. E para essa doença só há um remédio. Tiago sabia qual era o remédio. Pela primeira vez em uma semana, ele sabia exatamente o que precisava fazer, mesmo que isso significasse admitir o maior erro de sua vida. Após a saída do doutor Almeida, Tiago sentou-se em seu escritório, olhando para o telefone sobre a mesa. Atrás da parede, podia-se ouvir o choro abafado das meninas que Dona Cristina tentava, sem sucesso, acalmar. Cada som era como uma faca em seu coração. Ele sabia que precisava agir, mas não sabia como. Como se aproxima alguém que foi ferido pela sua própria estupidez e orgulho? Como se pede desculpas por palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Finalmente, ele se levantou e saiu de casa. O ar de outono estava frio, mas o sol brilhava forte, criando um estranho contraste com seu estado interior. Ele atravessou o jardim, passando pelo local onde, uma semana antes, encontrara Manu com as meninas. A grama já estava salpicada das primeiras folhas caídas. A casa de Dona Sofia parecia tranquila e aconchegante. Nas janelas, uma luz quente estava acesa, e da chaminé subia uma fina coluna de fumaça. Tiago parou em frente ao portão, de repente aterrorizado com o que estava prestes a fazer. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu.
Na soleira estava Dona Sofia, vestida com um suéter quente e um avental florido. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era raiva, mas também não havia nela uma benevolência particular. Senhor Vasconcelos, disse ela calmamente. Bom dia. Bom dia, Dona Sofia, respondeu ele, sua voz soando incerta. Será que eu poderia falar com a Manu? A senhora o observou por um momento, como se avaliasse suas intenções. E por que o senhor quer falar com ela? Tiago sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Dona Sofia não facilitava as coisas para ele, mas tinha todo o direito. Minhas filhas... Ele começou, mas a voz falhou. Elas estão doentes. Quer dizer, não fisicamente, mas... O médico disse que são problemas emocionais. Elas sentem falta dela. Dona Sofia assentiu, como se isso confirmasse algo que ela já sabia. E o senhor? Perguntou ela. O senhor também sente falta? Essa pergunta o pegou de surpresa. Ele não esperava que alguém lhe perguntasse tão diretamente sobre seus sentimentos. Ele hesitou. Eu cometi um erro muito grave. Nesse momento de dentro da casa, ouviu-se a voz de Manu. Dona Sofia, posso ajudar com o chá? Tiago sentiu o coração começar a bater mais rápido. Aquela voz que por uma semana ele ouvira apenas em sonhos estava tão perto. Manu, meu bem, chamou Dona Sofia. Você tem visita. Pouco depois, Manu apareceu na soleira. Ela parecia diferente do trabalho. Os cabelos soltos, vestida com um suéter simples e jeans. Mas o que mais impressionou Tiago foi a expressão em seu rosto. Quando ela o viu, tanta dor apareceu em seus olhos que ele se arrependeu de ter vindo. Senhor Vasconcelos, disse ela baixinho, sua voz era cautelosa, expectante. Manu, respondeu ele, e o nome dela em seus lábios soou como um pedido de desculpas. Poderíamos conversar? A garota olhou para Dona Sofia como se buscasse apoio. A senhora assentiu com encorajamento. Vamos para o jardim, propôs Manu finalmente. Eles se sentaram em cadeiras antigas debaixo da mangueira, cujos galhos já estavam quase nus. Por um momento, nenhum deles disse nada. Tiago observava Manu de soslaio. Ela parecia triste, mas também mais calma do que no dia em que ele a demitira. Como estão as meninas? Perguntou ela finalmente, e em sua voz havia tanta preocupação que Tiago sentiu outra onda de culpa. Mal, respondeu ele sinceramente. Muito mal. Lorena diz mamãe e parece que ela está falando de você. Manu fechou os olhos como se essas palavras lhe causassem dor física. Isso não é possível, sussurrou ela. Ela tem apenas 20 meses. O médico diz que é estresse emocional, continuou Tiago. Elas não comem, não dormem. Lívia parou de brincar. Lívia, que sempre foi tão alegre. Lágrimas apareceram nos olhos de Manu. Desculpe, disse ela. Eu não queria... Nunca quis que elas se apegassem a mim. Simplesmente, quando ouvi o choro delas... Não, interrompeu a Tiago com firmeza. A culpa não é sua. A culpa é minha. Completamente minha. Manu ergueu os olhos para ele, surpresa com o tom de sua voz. Eu reagi mal, continuou ele tentando manter o contato visual. Muito mal. Fiquei assustado quando vi como era natural para você cuidar delas. Fiquei assustado porque... Ele hesitou. Por quê? Porque desde a morte da minha esposa, eu tento não deixar ninguém se aproximar demais das minhas filhas. Eu pensei que as estava protegendo dessa forma, mas estava protegendo apenas a mim mesmo. Manu ouviu em silêncio. Em seus olhos estava pintado o entendimento. Elas precisam de alguém como você, disse ele finalmente. E eu também. Estas últimas palavras ele pronunciou baixinho, mas Manu as ouviu. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Não sei se... Manu começou. Não peço uma resposta agora, interrompeu a Tiago rapidamente. Peço apenas que venha vê-las.
que verifique se pode ajudá-las de alguma forma, como uma pessoa que as ama. Manu levantou-se da cadeira e foi até a cerca que separava as propriedades. Ao longe, podia-se ver a casa de Tiago, e em uma das janelas ela percebeu a pequena silhueta de Lorena, que como sempre olhava pela vidraça. Ela fica lá todos os dias, disse ela baixinho. Eu a vejo da janela do meu quarto. Tiago se aproximou dela e também olhou em direção à sua casa. Ela está esperando por você, disse ele simplesmente. Manu enxugou as lágrimas das bochechas. Está bem, sussurrou ela. Virei amanhã, mas apenas para vê-las, para ver se estão bem. Tiago sentiu um enorme alívio, mas ao mesmo tempo sabia que era apenas o começo. Ele precisava consertar mais do que apenas a solidão de suas filhas. Precisava consertar a confiança que havia destruído com suas palavras. Obrigado, disse ele. E nessas duas palavras havia mais gratidão do que em todos os anos de sua vida. Na sexta-feira de manhã, Tiago levantou antes do amanhecer. Não dormiu a maior parte da noite, perguntando-se como preparar as meninas para a visita de Manu. Deveria contar a elas? Seria melhor se fosse uma surpresa? Ele temia a reação delas, e mais ainda temia a reação de Manu quando ela visse o estado de suas filhas. Dona Cristina chegou pontualmente às 8, como sempre profissional e preparada. Mas logo à primeira vista, era evidente que a semana de trabalho com as meninas Vasconcelos havia deixado suas marcas. Ela parecia cansada e estressada. Bom dia, senhor Vasconcelos, disse ela tirando o casaco. Como foi a noite? Lorena chorou de novo, respondeu Tiago. Mas hoje pode ser melhor. Alguém que as meninas conhecem virá. Dona Cristina olhou para ele com esperança. Que bom! Elas realmente precisam de algo familiar. Tiago foi para o quarto das crianças. Lívia estava deitada na cama, olhando para o teto, enquanto Lorena estava sentada na janela como todas as manhãs, olhando em direção à casa de Dona Sofia. Essa visão sempre partia seu coração. Bom dia, princesas, disse ele gentilmente, agachando-se ao lado da cama de Lívia. A menina olhou para ele, mas não sorriu. Há uma semana ele não via seu sorriso. Escutem, disse ele com cautela. Hoje alguém vai visitá-las. Alguém que vocês conhecem. Lorena se virou da janela e, pela primeira vez em dias, olhou para o pai com interesse. Mamãe? Perguntou ela baixinho. Tiago sentiu a garganta apertar. Essa palavra ainda o impressionava muito. Manu, disse ele simplesmente. Ela virá vê-las. O efeito foi imediato. Lorena saltou do parapeito e correu para o pai. E em seus olhos, pela primeira vez em uma semana, apareceu vida. Lívia sentou-se na cama e também olhou para ele com esperança. Sério? Perguntou Lívia, e sua voz soava como se não a usasse há muito tempo. Sério? Confirmou Tiago, abraçando as duas filhas. Pela primeira vez em uma semana, ele sentiu que estava fazendo algo bom. Manu chegou às 10. Tiago abriu a porta para ela, sentindo uma mistura de nervosismo e gratidão. A garota parecia tão nervosa quanto ele. Suas mãos tremiam levemente e em seus olhos havia incerteza. Bom dia, disse ela baixinho. Bom dia, respondeu ele. Obrigado por ter vindo. Ele a conduziu à sala, onde Dona Cristina tentava entreter as meninas com brincadeiras. Quando Manu apareceu na soleira, o tempo parou. Lorena anotou primeiro. A menina, que por uma semana se movera lenta e apaticamente, de repente ganhou vida. Levantou-se do chão e correu em direção a Manu com uma velocidade que surpreendeu a todos os presentes. Mamãe! Gritou ela, jogando-se nos braços da garota surpresa. Manu ajoelhou-se e abraçou Lorena, e as lágrimas apareceram em seus olhos imediatamente. Lívia observou a cena por um momento e então também correu e abraçou Manu do outro lado. Podemos ficar sozinhas? Perguntou Manu baixinho,
olhando para Tiago. Tiago assentiu e saiu da sala junto com Dona Cristina. Pela porta entreaberta, ele observou Manu sentada no chão com as duas meninas nos braços, sussurrando-lhes em português palavras que ele não entendia, mas que soavam como a mais bela música. Após 1 hora, Manu saiu da sala. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas em seu rosto havia paz. "Como elas estão?" perguntou Tiago imediatamente. "Melhor", respondeu ela. "Muito melhor." Lorena finalmente sorriu e Lívia me mostrou todos os desenhos que fez esta semana. Tiago sentiu um alívio tão grande que precisou se apoiar na parede. Você fica para o almoço?" perguntou ele com esperança. Manu hesitou. "Não sei se é uma boa ideia." "Por favor", disse ele, e em sua voz havia uma súplica sincera. "Elas estão felizes pela primeira vez em 1 semana. Não quero que isso acabe agora." Manu olhou em direção à sala, de onde vinha o riso das meninas. Um som que eles não ouviam há muito tempo. "Está bem", disse ela finalmente. "Fico para o almoço." As horas seguintes foram como um retorno à vida. As meninas comeram com apetite pela primeira vez em 1 semana. Brincaram, riram. Lorena não se afastou de Manu por 1 segundo, e Lívia lhe contou tudo o que havia acontecido durante sua ausência, sobre as novas cores de giz de cera, sobre o livro que ganhou do pai, sobre o quanto sentia falta dela. Tiago observava tudo isso da cozinha, onde preparava o almoço. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa novamente soava como um lar, cheia de risos, conversas, vida. Após o almoço, Manu disse que precisava ir. As meninas protestaram, mas não choraram como na semana anterior. Havia nelas uma compreensão de que desta vez não era um adeus para sempre. "Você vem amanhã?" perguntou Lívia, segurando a mão de Manu. "Não sei, meu anjo", respondeu Manu sinceramente. "Preciso conversar com o papai." Tiago a acompanhou até a porta. Por um momento, eles ficaram em silêncio, observando as meninas acenarem da janela da sala. "Obrigado", disse ele finalmente. "Não tenho palavras para expressar o quanto..." "Não precisa", interrompeu o Manu. "Eu fiz isso por elas. E há alguma chance de que você possa fazer isso permanentemente?" Manu olhou para ele com surpresa. "Não como arrumadeira", acrescentou Tiago rapidamente. Como cuidadora, como uma pessoa importante para elas." Manu não respondeu imediatamente. Ela olhou para a casa, para a janela onde Lorena ainda estava e acenava. "Preciso pensar nisso", disse ela finalmente. "Entendo", respondeu Tiago. "Mas me prometa que virá amanhã. Elas precisam de você." Manu assentiu e se afastou. Tiago permaneceu na soleira, observando sua silhueta desaparecer atrás do portão de Dona Sofia. Pela primeira vez em 1 semana, ele sentiu que tudo poderia dar certo. Ele ainda não sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas por vir. Manu voltou no dia seguinte e depois no outro. Em 1 semana, sua presença na casa dos Vasconcelos tornou-se parte natural da rotina diária. Dona Cristina foi dispensada, para alívio de ambas as partes, e Manu assumiu oficialmente o cargo de cuidadora das meninas. Mas entre Manu e Tiago ainda existia uma barreira invisível. Eles conversavam educadamente, profissionalmente, concentrando-se exclusivamente nas necessidades das crianças. Manu chegava de manhã, passava o dia com as meninas e à noite voltava para a casa de Dona Sofia. Tiago tentava dar-lhe espaço, trabalhando no escritório ou saindo para reuniões de negócios. A mudança nas meninas foi dramática. Lívia voltou à sua natureza energética, corria pela casa, ria alto, fazia centenas de perguntas. Lorena, embora ainda mais tranquila, novamente começou a falar frases completas e a sorrir. Mas havia algo em seu comportamento que preocupava Tiago. Lorena ainda chamava Manu de mamãe. E desta vez, Manu não protestava.
Em uma quarta-feira à noite, Tiago não aguentou. Quando Manu se preparava para sair depois do jantar, ele pediu para conversar. "Podemos conversar?" perguntou ele com cautela. Manu olhou para ele com uma ligeira surpresa, mas assentiu. Eles se sentaram na sala, onde pela janela se via o jardim banhado pela luz pálida de novembro. "Queria agradecer", começou Tiago. "As meninas estão diferentes desde que você voltou. Felizes." "É natural", respondeu Manu. Elas precisavam de estabilidade, de alguém que estivesse disponível emocionalmente para elas. "Mas uma coisa me preocupa", continuou ele com cautela. "Lorena a chama de mamãe. E você permite isso." Manu baixou o olhar e um leve rubor apareceu em suas bochechas. "Tentei corrigi-la", disse ela baixinho, "mas ela fica nervosa, chora, e eu..." Ela hesitou. "E você?" "Quando ela diz isso, eu me sinto necessária, importante. Ninguém nunca me chamou de mamãe antes." Em sua voz havia tanta sinceridade que Tiago sentiu uma pontada no coração. De repente, ele entendeu que Manu não estava apenas dando amor às suas filhas. Ela também precisava dele. "É um problema para você?" perguntou ela, erguendo o olhar. Tiago pensou. Deveria ser um problema. Logicamente, ele não queria que suas filhas confundissem os papéis, que se apegassem a alguém que pudesse desaparecer novamente de suas vidas. Mas quando ele olhava para os rostos felizes de Lívia e Lorena, quando ouvia o riso delas... "Não", disse ele finalmente. "Não é um problema, se isso as faz felizes." Manu sorriu pela primeira vez desde que voltara. O primeiro sorriso verdadeiro e caloroso, direcionado a ele. "Obrigada", sussurrou ela. Naquela noite, quando Manu já havia ido embora, Tiago ficou muito tempo sentado na sala, pensando na conversa deles. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua casa era um lugar onde se podia ser feliz. Mas também pela primeira vez, ele percebeu que seus sentimentos por Manu poderiam ser mais complicados do que ele queria admitir. No dia seguinte, veio o primeiro teste. Tiago voltou do trabalho mais cedo e encontrou uma cena estranha na sala. Manu estava sentada no sofá com Lívia no colo, enquanto Lorena estava ao lado com uma expressão de determinação no rosto. "O que está acontecendo?" perguntou ele. "Lorena quer que a Manu fique para a noite", explicou Lívia seriamente. "Ela diz que a mamãe tem que ficar conosco para sempre." Tiago olhou para Manu, que parecia constrangida. "Tentei explicar a ela que tenho minha casa na Dona Sofia", disse ela baixinho. "Mas não é verdade", gritou Lorena de repente, e um desespero apareceu em sua voz. "A mamãe tem que ficar aqui, conosco." Foi a primeira vez que Tiago viu sua filha tão emotiva. Lorena sempre fora mais calma, mais introvertida, mas agora ela parecia estar lutando por algo mais importante em sua vida. "Lorena", disse ele gentilmente, ajoelhando-se diante dela, "Manu estará aqui amanhã. E depois de amanhã, todos os dias." "Mas à noite?" perguntou a menina com lágrimas nos olhos. "Quem vai cantar as canções de ninar?" Tiago sentiu o coração apertar. Desde a morte de sua esposa, ele cantava para as meninas na hora de dormir. Mecanicamente, sem emoção, porque não sabia fazer de outra forma. Mas é claro que Lorena se lembrava das canções de ninar de Manu, cheias de calor e amor. "Eu vou cantar", disse ele, mas faltava convicção em sua voz. "Não é a mesma coisa", disse Lorena tristemente, e suas palavras o tocaram mais profundamente do que ele esperava. Manu levantou-se do sofá, colocando Lívia gentilmente no chão. "Escutem, meninas", disse ela com carinho. "Sei que querem que eu fique, mas às vezes os adultos têm outras obrigações. Eu tenho Dona Sofia, que está me esperando. E o papai de vocês tem seu trabalho, suas coisas. Mas nós te amamos", disse Lívia simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "E eu amo vocês", respondeu Manu, e sua voz falhou.
Muito, muito mesmo. Tiago observava aquela cena com um sentimento que não conseguia nomear. Suas filhas pronunciavam palavras que ele mesmo não tinha coragem de dizer. E Manu respondia a elas com uma sinceridade que ele também não conseguia demonstrar. E talvez, disse ele de repente, surpreendendo a si mesmo, talvez às vezes você pudesse ficar para a noite, quando as meninas estiverem doentes ou tiverem pesadelos. Manu olhou para ele com surpresa. Temos um quarto de hóspedes, continuou ele, sentindo seu coração bater mais rápido. Eu poderia prepará-lo. Sério? Perguntaram ambas as meninas ao mesmo tempo. Manu hesitou por um longo momento. Às vezes, disse ela finalmente. Só às vezes. Naquela noite, Lorena adormeceu com um sorriso tranquilo no rosto pela primeira vez em muito tempo. E Tiago deitou-se em sua cama, perguntando-se se acabara de cruzar uma linha que não deveria ter cruzado. Mas quando ele ouviu pela parede o riso suave de Manu, lendo uma história para as meninas, ele soube que era uma linha que valia a pena cruzar. A primeira segunda-feira de dezembro trouxe consigo uma inesperada chuva torrencial e vendaval. Tiago acordou às 6 da manhã e olhou pela janela para o mundo coberto por uma espessa camada de poeira, da terra, levada pelo vento, e água. O vento uivava com uma força raramente ouvida nos arredores de Campinas e a chuva caía tão densamente que era difícil distinguir o contorno das casas vizinhas. No rádio, os meteorologistas alertavam para a maior tempestade dos últimos 10 anos. Todas as estradas de acesso foram fechadas e as autoridades apelavam para que os moradores não saíssem de casa. Tiago desceu para a cozinha, onde encontrou Manu preparando o café da manhã. Ela havia passado a noite no quarto de hóspedes depois que Lívia teve febre, não alta, mas suficiente para Tiago pedir que ela ficasse. Você viu o que está acontecendo lá fora? Perguntou ele, servindo-se de café. Manu assentiu, olhando pela janela da cozinha. Dona Sofia ligou de manhã. Disse que está sem energia na parte dela do bairro. Acho que terei que ficar mais tempo. Claro, respondeu Tiago rapidamente. Quer dizer, sem problemas. Temos bastante espaço. Nesse exato momento, as meninas entraram correndo na cozinha, vestidas com seus pijamas e cheias de excitação ao ver a chuva e o vento. Papai! Manu! Chamou Lívia. Olha quanta chuva! Lorena correu para a janela e encostou o nariz no vidro. Podemos sair? Perguntou ela. Hoje não, meu amor, disse Manu gentilmente. Não é seguro, mas podemos brincar em casa. Tiago recebeu um telefonema de seu assistente. O escritório estava fechado devido à tempestade, todas as reuniões canceladas. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha um dia inteiro pela frente sem compromissos profissionais. Estarei em casa hoje, disse ele a Manu, tentando não demonstrar o quanto estava feliz com isso. A primeira reação de Manu foi de preocupação. Nas últimas semanas, eles haviam desenvolvido um sistema em que ela cuidava das meninas durante o dia, e ele cuidava do trabalho. Eles não passavam tempo juntos com as crianças. Cada um tinha sua área de responsabilidade. Você prefere que eu vá para a minha casa? Perguntou ela incerta. Não, respondeu ele rapidamente, talvez rápido demais. Quer dizer, as meninas ficarão felizes se você ficar. E eu gostaria de passar tempo com elas. Isso era parcialmente verdade. Tiago realmente queria estar com suas filhas, mas estava cada vez mais difícil para ele esconder de si mesmo que também queria estar perto de Manu. O dia começou timidamente. Tiago não estava acostumado a situações domésticas informais. Suas interações com as meninas geralmente se limitavam ao jantar, ao banho e à leitura de histórias à noite. Agora, ele tinha um dia inteiro pela frente sem estrutura ou planos. Manu percebeu seu constrangimento e gentilmente sugeriu que eles assassem biscoitos juntos. Foi uma ótima ideia. As meninas adoravam ajudar na cozinha e Tiago nunca tivera a oportunidade de vê-las nesse ambiente.
Lívia se mostrou um pequeno caos sobre pernas. Farinha voava para todos os lados, ovos escorriam pela bancada e o açúcar ia para todo lugar, menos para a tigela. Lorena era mais cautelosa, mas também observava mais do que ajudava. Tiago inicialmente tentou controlar a situação, limpando cada ingrediente derramado, mas Manu o deteve com um riso. "É só farinha", disse ela, tirando-a de seus cabelos. "Podemos limpar depois." O toque dela era tão natural, tão caloroso, que Tiago sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez em meses que alguém o tocava de forma carinhosa, sem nenhuma formalidade. À tarde, enquanto as meninas cochilavam e os biscoitos perfumavam a cozinha, Tiago e Manu sentaram-se perto da lareira na sala. Lá fora, a chuva ainda caía e a casa parecia isolada do resto do mundo. "Nunca as vi tão felizes", disse Tiago, observando as filhas dormindo pelas portas abertas. "Elas só precisavam disso", respondeu Manu, "de sentir que são amadas incondicionalmente." "E você?", perguntou ele de repente. "Do que você precisa?" Manu olhou para ele com surpresa. Essa era a primeira pergunta pessoal que ele lhe fazia desde que ela voltara. "Eu", ela hesitou. "Acho que da mesma coisa, de sentir que sou necessária para alguém." "Você é", disse Tiago baixinho. "Muito necessária." Manu ergueu o olhar e pela primeira vez em semanas realmente o olhou. Não como o empregador ou pai das meninas que ela cuidava. Ela o olhou como um homem. "Tiago", ela começou, mas não sabia como terminar. "Eu sei", interrompeu ele gentilmente. "É complicado. Sei que te magoei com minhas palavras. Sei que você não tem motivos para confiar em mim. Não se trata de confiança", disse ela baixinho. "Trata-se de que não sei quem sou nesta casa. Não sou mais a arrumadeira, mas também não sou da família. Estou em algum lugar no meio." Tiago se aproximou mais no sofá. "E se você pudesse ser família?", perguntou ele, e sua voz tremeu levemente. "E se você pudesse ser mais do que uma cuidadora?" Manu fechou os olhos, como se essas palavras lhe causassem dor. "Você não pode dizer isso só porque as crianças me amam", sussurrou ela. "Não estou dizendo isso por causa das crianças", respondeu Tiago, e sua mão tocou a dela. "Estou dizendo isso porque me apaixonei por você." As palavras pairaram no ar entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. Manu abriu os olhos e viu em seu olhar algo que não esperava ver: medo. Tiago temia a resposta dela, tanto quanto ela temia as palavras dele. Do quarto das crianças, ouviu-se o riso suave de Lívia, que aparentemente havia acordado. O momento foi interrompido, mas algo mudou entre eles. Tiago pronunciou palavras que não podiam ser retiradas, e Manu, pela primeira vez, sentiu que talvez ela realmente pertencesse àquela casa não apenas como cuidadora, mas como uma mulher de quem alguém precisava e que alguém amava. Lá fora, a chuva ainda caía, isolando-os do mundo e criando uma espécie de cápsula na qual eles podiam ser eles mesmos, sem máscaras ou papéis. Janeiro trouxe consigo uma aparente calma. Manu mudou-se oficialmente para a casa dos Vasconcelos, ocupando o quarto de hóspedes que Tiago havia cuidadosamente adaptado às suas necessidades. O relacionamento entre eles se aprofundava lentamente, cautelosamente. Eram toques delicados, olhares furtivos, longas conversas junto à lareira depois que as meninas adormeciam. Lívia e Lorena floresciam nessa nova realidade. A casa se encheu de risos, brincadeiras, refeições conjuntas na grande mesa. Tiago aprendia a ser pai de uma forma que nunca antes havia experimentado. Espontâneo, caloroso, emocionalmente presente. Manu mostrou a ele que o amor parental não precisava ser controlado e roteirizado, mas a felicidade deles seria posta à prova. Em uma terça-feira de fevereiro, enquanto Tiago navegava pelas últimas notícias em seu tablet durante o café da manhã, seu rosto de repente empalideceu.
Manu, que alimentava Lorena com mingau, notou a mudança imediatamente. "O que aconteceu?" perguntou ela baixinho. Tiago virou o tablet na direção dela. Na tela havia o título de um artigo de um dos portais de fofocas mais populares. O magnata da tecnologia e seus relacionamentos especiais com a ex-arrumadeira. Manu sentiu o sangue sumir de seu rosto. O artigo estava cheio de insinuações e meias-verdades, mas escrito de forma inteligente o suficiente para evitar acusações de difamação. A autora, Camila Oliveira, conhecida por matérias sensacionalistas sobre a vida privada de pessoas famosas, apresentava o relacionamento deles sob a luz mais ambígua possível. Tiago Vasconcelos, 38 anos, proprietário da empresa de tecnologia TechFlow Solutions, conhecido por sua cautela na vida privada, causa controvérsia com seu relacionamento com Manuela Costa, de 23 anos. A jovem, que até recentemente limpava sua casa, agora vive na luxuosa propriedade, cuidando de suas filhas. Seria isso um acaso ou uma estratégia bem pensada da jovem que encontrou uma maneira de melhorar sua condição de vida? O artigo continha fotos tiradas secretamente. Manu com as meninas no jardim, Tiago saindo de casa e até uma foto deles juntos em um mercado local, onde compravam brinquedos para as crianças. Como ela sabia de tudo isso? Sussurrou Manu, lendo o restante com crescente pavor. Provavelmente alguém da vizinhança, respondeu Tiago com raiva na voz. Ou alguém da empresa. O pior era que o artigo sugeria que Manu estava usando sua influência sobre as crianças para manipular Tiago. Insinuava-se que seu passado na casa de apoio e sua origem humilde a tornavam alguém inadequada para o mundo dos Vasconcelos. Em uma hora, o artigo foi compartilhado milhares de vezes. O telefone de Tiago tocava sem parar. Jornalistas, colaboradores e até parentes distantes queriam comentários. As redes sociais explodiram com especulações e opiniões de pessoas que nada sabiam sobre eles. O pior, no entanto, ainda estava por vir. À tarde, a diretora da escola, onde as meninas iriam estudar a partir de setembro, ligou. "Senhor Vasconcelos", disse ela em tom oficial, "recebemos hoje vários telefonemas preocupantes de pais que leram o artigo sobre sua família. Acho que deveríamos discutir a situação." Tiago interrompeu a conversa, mas sabia que era apenas o começo. Na comunidade em que ele se movia, a reputação era tudo, e o artigo destruía eficazmente a reputação não apenas dele, mas principalmente de Manu. À noite, quando as meninas já dormiam, Manu sentou-se na sala, olhando para a escuridão da janela. Ela não chorava, mas Tiago via em sua postura uma resignação que lhe partia o coração. "Manu", disse ele, sentando-se ao lado dela, "isso vai passar. As pessoas vão esquecer." "Não vão esquecer", interrompeu ela baixinho. "Especialmente as crianças na escola. Um dia, Lívia e Lorena descobrirão o que foi escrito sobre nós. Elas descobrirão que eu sou o motivo do escândalo." "Não é verdade", disse Tiago com firmeza. "Eu sou o motivo. Eu deveria ter protegido melhor nossa privacidade." Manu finalmente olhou para ele, e em seus olhos havia tanta dor que ele sentiu uma dor física no peito. "Ouvi hoje Lívia conversando com as crianças da vizinhança pela cerca", disse ela baixinho. Uma das meninas disse: "Minha mãe diz que sua nova mamãe não é uma mamãe de verdade, é uma impostora." Tiago cerrou os punhos. "O que Lívia respondeu?" "Que eu sou a mamãe dela e que ela me ama mais do que tudo no mundo." Manu sorriu tristemente. E então ela correu para casa e me perguntou o que significava impostora. "O que você disse a ela?" "Que é alguém que finge ser o que não é." E então ela perguntou se eu estava fingindo que a amava. Tiago sentiu algo se quebrar em seu coração. Ele se aproximou e abraçou Manu, que finalmente se permitiu chorar. "Não posso fazer isso com elas", soluçava ela em seu ombro.
Não posso ser a razão pela qual as pessoas as olharão com pena ou julgamento. Elas merecem uma família normal, respeito. Você é a família normal delas, disse Tiago com determinação. E eu não vou permitir que esses abutres da fofoca arruinem nossa felicidade. Mas como? Perguntou ela desamparada. Como se luta contra a fofoca? Como se muda o que as pessoas já pensam? Tiago não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, ele se deparou com um problema que não podia ser resolvido com dinheiro, influência ou uma estratégia profissional. Era uma luta pela honra, pelo direito ao amor, pelo futuro de sua família. E Manu, a mulher que por toda a vida teve que provar seu valor, novamente se sentia como uma intrusa em um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Lá fora, começava a cair uma garoa fina, e na casa, que ainda pela manhã estava cheia de risos, caiu um silêncio cheio de incerteza sobre o futuro. Na manhã seguinte, Tiago acordou com um plano de ação claro. Ele não dormiu a noite toda, analisando a situação como um problema de negócios que exigia uma solução estratégica. Não podia permitir que boatos e insinuações destruíssem o que haviam construído junto com Manu e as meninas. Manu já estava na cozinha preparando o café da manhã para as crianças, mas seus movimentos eram mecânicos, desprovidos da energia habitual. Lívia e Lorena sentiam a tensão. Estavam extremamente silenciosas, observando os adultos com olhos grandes e incertos. Preciso fazer algo, disse Tiago com firmeza, servindo-se de café. O quê? Perguntou Manu, sem levantar os olhos da sanduíche que preparava. Vou dar uma entrevista. Vou contar a verdade sobre nós, sobre como nos conhecemos, porque você é importante para minha família. Manu finalmente olhou para ele, e em seus olhos havia pavor. Tiago, não. Isso só piorará a situação. A mídia adora escândalos. Quanto mais você falar, mais eles procurarão. Mas não posso permitir que as pessoas pensem em você como aquela mulher escreveu, disse ele com determinação. Não vou permitir que alguém conteste seu valor. Nesse momento, Lívia entrou na cozinha, vestida com um pijama de unicórnios, arrastando um ursinho de pelúcia. Papai, disse ela baixinho, a Manu vai embora? Tiago e Manu trocaram olhares. A criança sentiu a tensão, apesar de seus esforços para escondê-la. Por que você pensa isso, meu amor? Perguntou Manu, ajoelhando-se na altura da menina. Porque você chorou ontem, respondeu Lívia simplesmente. E quando os adultos choram, significa que algo muito ruim está acontecendo. Manu abraçou a menina, sentindo seu coração apertar. Lívia tinha razão. As crianças sempre sabiam mais do que os adultos lhes atribuíam. Escuta, meu anjo, disse ela com carinho. Às vezes os adultos têm dias difíceis, mas isso não significa que alguém vai embora. Eu ficarei com vocês enquanto vocês me quiserem. Para sempre? Perguntou Lívia com esperança. Para sempre, confirmou Manu, embora ela mesma não tivesse certeza. Após o café da manhã, Tiago ligou para Pedro Azevedo, um jornalista do portal Campinas Agora, que ele conhecia pessoalmente e em quem confiava. Eles marcaram uma entrevista para o mesmo dia. Tiago, alertou Pedro pelo telefone. Tem certeza de que quer fazer isso? A mídia é um campo minado, um trecho mal formulado e será ainda pior. Tenho certeza, respondeu Tiago. Estou cansado de ficar em silêncio enquanto alguém ataca minha família. À tarde, Pedro Azevedo chegou à casa dos Vasconcelos. Era um homem na faixa dos 40, com experiência em jornalismo investigativo, mas conhecido pela sua integridade e tato em assuntos pessoais. A entrevista aconteceu no escritório de Tiago, mas Manu foi convidada a participar. Inicialmente ela hesitou, mas Tiago a convenceu de que a história dele seria mais crível se contada por ambos. Tiago, começou Pedro, as pessoas leram o artigo de Camila Oliveira. Muitos se perguntam sobre a natureza do seu relacionamento com Manu. Você pode contar como realmente se conheceram? Tiago respirou fundo
e começou a contar. Ele falou sobre a morte da esposa, sobre as dificuldades de criar as meninas sozinho, sobre como Manu apareceu em suas vidas primeiro como funcionária e depois se tornou alguém indispensável. Cometi um erro, admitiu abertamente. Quando a vi com minhas filhas no jardim, cantando canções de ninar, fiquei com medo. Fiquei com medo porque, pela primeira vez, desde a morte da minha esposa, senti que alguém conseguia amar minhas filhas tanto quanto eu. Manu ouvia em silêncio, às vezes acrescentando detalhes sobre seu trabalho na casa de apoio, sobre como era natural para ela cuidar de crianças. Manu, dirigiu-se Pedro a ela, como você reage às acusações de que seu relacionamento com Tiago é calculista? Dói, respondeu ela sinceramente. Por toda a vida tive que provar que sou mais do que apenas uma menina da casa de apoio. Mas no caso de Tiago e das meninas, ela hesitou. Sim, foi amor à primeira vista, não por ele. Ela olhou para Tiago com um sorriso, mas por Lívia e Lorena. Elas eram tão pequenas, tão necessitadas de carinho. Não pude ficar indiferente. E quanto a Tiago? Perguntou Pedro. Manu baixou o olhar, corando ligeiramente. Isso veio depois. Quando vi o quanto ele amava as filhas, o quanto se esforçava para ser um bom pai, mas ao mesmo tempo o quanto era solitário. Eu me apaixonei pelo homem que conseguiu construir um império de negócios, mas não conseguia se permitir um momento de fraqueza. Tiago pegou a mão dela. Manu não salvou apenas minhas filhas, disse ele, olhando diretamente para a câmera. Ela também me salvou. Ela me ensinou que o amor não precisa ser controlado para ser verdadeiro. Após o término da entrevista, Pedro ficou mais um pouco para uma conversa informal. Foi uma conversa muito sincera, disse ele. Mas preparem-se para as reações. Serão tanto positivas quanto negativas. Melhor do que o silêncio, respondeu Tiago. O artigo foi publicado no dia seguinte sob o título O Amor Não Escolhe Classes Sociais. Era uma matéria cheia de calor e compreensão, apresentando a história deles como um conto de fadas moderno sobre o amor que transcende as barreiras sociais. As reações foram realmente mistas. Muitas pessoas escreveram comentários cheios de apoio e admiração por sua coragem. Mas também houve vozes críticas, pessoas que não acreditavam na sinceridade de suas intenções. No entanto, o mais importante era que Lívia e Lorena, que ainda não sabiam ler, viam seus pais mais fortes e mais unidos do que nunca. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Tiago e Manu estavam sentados na sala, de mãos dadas. Você acha que fiz bem? Perguntou ele. Sim, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez, alguém me defendeu publicamente. Pela primeira vez, senti que valia a pena lutar. Essa era uma verdade que mudou tudo. Tiago não apenas confessou seu amor, ele mostrou ao mundo inteiro que Manu era digna disso. Um mês após a entrevista, a vida lentamente voltava ao normal. A mídia finalmente encontrou novos temas para sensações e a história de Tiago e Manu deixou de ser o principal assunto dos portais de fofocas. As meninas estavam felizes e saudáveis, a casa novamente se encheu da rotina diária, repleta de risos e amor. Mas a primavera trouxe uma descoberta inesperada que mudaria para sempre a forma como Manu se via e sua própria história. Em uma manhã de março, quando Tiago estava em uma importante reunião de negócios e as meninas brincavam no jardim sob os cuidados de Dona Sofia, um homem desconhecido bateu à porta. Manu abriu e se viu diante de um padre de cerca de 60 anos, com um rosto amável e cabelos grisalhos. Bom dia, disse ele calorosamente. Posso falar com a senhorita Manuela Costa? Sou eu, respondeu ela surpresa, mas como o padre... Sou o padre Marcelo Santos, da paróquia de Santo Antônio. Dirijo a casa de apoio onde a senhorita cresceu. Manu sentiu o coração bater mais rápido. As lembranças da casa de apoio eram em sua maioria boas.
Padre Marcelo era um homem que a ensinara que a bondade existe mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Padre Marcelo, disse ela com um sorriso, convidando-o a entrar. Como o padre me encontrou? Li um artigo sobre a senhorita no jornal, explicou ele, sentando-se na sala. Eu sabia que devia ser a mesma Manuela que me lembro como adolescente. A senhorita sempre foi excepcional. A maneira como cuidava das crianças mais novas, essa bondade natural. Manu sentiu um calor no coração. Depois de anos vivendo em que precisava provar seu valor, as palavras do padre Marcelo foram como um bálsamo. Vim por um motivo, continuou o padre, tirando de sua bolsa uma pasta de couro antiga. Após a morte da irmã Agnes, que dirigia o arquivo, estou revisando documentos antigos e encontrei algo que pertence à senhorita. Da pasta, ele tirou um caderno fino de capa azul, amarelado pelo tempo. Este é o diário de sua mãe, disse ele baixinho. A irmã Agnes o guardou por todos esses anos, esperando que um dia pudesse entregá-lo à senhorita. Manu congelou. Por toda a vida, ela não sabia nada sobre sua mãe, apenas que ela era muito jovem quando a deu à luz e que a deixara na casa de apoio com um breve bilhete. Por favor, cuide dela. Ela merece uma vida melhor do que a que eu posso lhe dar. Ela pegou o caderno com as mãos trêmulas. Na primeira página, em letra infantil, estava escrito: Diário de Ana Costa, 16 anos. Ela era muito jovem, disse o padre Marcelo gentilmente, e muito assustada, mas ela a amava imensamente. Cada página deste diário é uma prova de quão desesperadamente ela desejava ser uma boa mãe. Manu abriu o caderno em uma página aleatória e leu. Hoje senti ela se mover. É uma sensação incrível. Eu converso baixinho com ela todas as noites. Conto meus sonhos. Quero que ela saiba que é amada, mesmo que eu não saiba como será a nossa vida. Eu a chamo de Manuela, porque quero que haja amor na vida dela, mesmo que eu não possa dar a ela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Manu. Pela primeira vez na vida, ela lia as palavras de sua mãe. Sentia seu amor expresso em preto e branco. O que aconteceu com ela? Perguntou ela, embora no fundo de seu coração temesse a resposta. Ela morreu 3 anos depois do seu nascimento, respondeu o padre Marcelo baixinho. Tuberculose. Ela já estava muito doente quando a trouxe para nós. Ela sabia que estava morrendo e queria que você tivesse a chance de uma vida melhor. Manu virou as páginas do diário, lendo sobre os sonhos de uma jovem que sonhava em ensinar sua filha a ler, cantar canções de ninar, cuidar dela na doença. Sei que talvez não possa dar a ela isso, mas rezo para que um dia ela encontre uma família que a ame como eu a amo, para que alguém a ensine que ela é digna de amor, que ela pode amar os outros sem medo. Como a senhorita vê, disse o padre Marcelo. Suas orações foram atendidas. Nesse momento, Lívia e Lorena entraram correndo na sala, radiantes após brincar no jardim. Manu, chamou Lívia, fizemos um buquê para você. Lorena, segurando margaridas já murchas na mãozinha, correu e abraçou Manu. Mamãe, disse ela simplesmente, como fazia todos os dias. Padre Marcelo observou a cena com um sorriso. Vejo que a senhorita realmente encontrou uma família, disse ele, e que se tornou a mãe que sua própria mãe sonhava que você fosse. Após a partida do padre, Manu ficou sozinha na sala, lendo o diário da primeira à última página. Nele, ela descobriu não apenas a história de sua mãe, mas também a fonte de sua própria necessidade de cuidar dos outros, sua capacidade de amar incondicionalmente. A última entrada do diário dizia: hoje a deixei. É a coisa mais difícil que já fiz, mas eu a olho pela janela do hospital e vejo que ela é forte. Ela terá uma vida melhor que a minha. Um dia ela amará e será amada. É tudo o que posso pedir. Quando Tiago voltou do trabalho à noite, ele encontrou Manu sentada na poltrona ao lado da lareira, segurando o diário como um tesouro. O que é isso?
perguntou ele gentilmente, sentando-se ao lado dela. Manu contou a ele sobre a visita do padre Marcelo e a descoberta do diário. Leu-lhe alguns trechos e Tiago ouviu em silêncio, segurando a mão dela. Agora entendo, disse ela finalmente, por que foi tão fácil para mim amar suas filhas. Não foi por acaso, foi o legado de minha mãe, a capacidade de amar apesar de tudo. E estou muito feliz, respondeu Tiago, beijando-a na testa, que ela tenha lhe transmitido essa capacidade. Naquela noite, Manu adormeceu com uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez na vida, ela sabia que era uma criança desejada e amada. E ela sabia que poderia transmitir esse amor adiante, para Lívia, Lorena e todas as crianças que ainda precisassem de seu coração. O diário da mãe tornou-se uma ponte entre o passado e o futuro, a prova de que o amor não morre com a pessoa, mas perdura no coração daqueles que amamos. Uma manhã de junho estava cheia de sol e esperança. Manu acordou com uma sensação de náusea que a acompanhava há uma semana. Inicialmente, ela pensou que era estresse pelos últimos meses, mas quando a náusea não cedeu, decidiu fazer um teste de gravidez. Sentada na beira da cama com o teste na mão, ela olhava para as duas linhas rosadas como para um milagre. Por um momento, não podia acreditar no que via. Um bebê, o filho deles. Tiago acabara de entrar no quarto, trazendo uma xícara de chá que ele preparava para ela todas as manhãs há alguns meses. "Manu, o que aconteceu?" perguntou ele, vendo a expressão em seu rosto. Sem dizer uma palavra, ela lhe mostrou o teste. Tiago olhou para ele e depois para ela, e por um longo momento nenhum dos dois disse nada. "Sério?" perguntou ele finalmente, e em sua voz havia uma mistura de incredulidade e alegria. "Sério?" sussurrou ela, sorrindo em meio às lágrimas. Tiago sentou-se ao lado dela e a abraçou forte. Por anos, ele pensou que sua família já estava completa com Lívia e Lorena. Nunca planejou ter mais filhos. Mas agora, segurando Manu em seus braços e pensando que teriam um filho juntos, ele sentiu uma alegria tão pura que chegava a doer. A reação das meninas à notícia de um irmãozinho ou irmãzinha foi inicialmente mista. Lívia, agora com 3 anos e cheia de energia, estava empolgada com a perspectiva de ser uma irmã mais velha. Lorena, mais sensível, observou os pais com apreensão por alguns dias. "Vocês ainda vão me amar quando o novo bebê chegar?" perguntou ela certa noite, aninhando-se em Manu antes de dormir. "Meu amor", disse Manu acariciando seus cabelos. "O amor não é um bolo que precisa ser dividido em pedaços. O amor cresce. Quanto mais pessoas amamos, mais amor temos no coração." "Sério?" "Sério. Vou amar todos vocês com a mesma intensidade, mas de maneiras diferentes. Porque cada um de vocês é único." Em julho, Tiago pediu Manu em casamento. Não foi um pedido grandioso e espetacular. Apenas uma noite, enquanto estavam sentados no jardim, observando as meninas pegarem vagalumes, ele tirou um anel simples mais bonito do bolso. "Manu", disse ele baixinho, "você aceita ser minha esposa oficialmente? Não porque está grávida, mas porque não consigo imaginar a vida sem você." Desta vez, Manu não hesitou. Ela sabia quem era, sabia o que queria e sabia que merecia aquele amor. "Sim", respondeu ela, e seu sorriso era mais brilhante do que todos os vagalumes no jardim. O casamento aconteceu em setembro, no jardim da casa, entre as roseiras ainda floridas e sob um arco de fitas coloridas que as crianças da Casa de Apoio em Barão Geraldo haviam feito especialmente para a ocasião. Dona Sofia foi a madrinha, Padre Marcelo conduziu a cerimônia e Lívia e Lorena jogaram pétalas de rosa. Em dezembro nasceu Esperança, uma menina com os cabelos escuros da mãe e os olhos do pai. Era um bebê saudável e tranquilo, que desde o primeiro dia parecia saber que havia vindo ao mundo para um lar cheio de amor. Lívia e Lorena ficaram encantadas com a nova irmã.
Competiam para ver quem a ajudaria mais, quem a acalmaria melhor. Mas não havia raiva ou ciúme nessa competição, apenas a alegria sincera do aumento da família. Em uma tarde de março, quando Esperança já tinha 3 meses, toda a família estava sentada no jardim. O sol da primavera brilhava forte e o ar estava cheio dos aromas das primeiras flores. Esperança estava deitada no cobertor, esticando os bracinhos em direção aos raios de sol. Lívia e Lorena desenhavam com giz de cera, e Tiago e Manu observavam seus filhos com orgulho e felicidade. "Mamãe", disse Esperança de repente, olhando diretamente para Manu. Tiago e Manu trocaram olhares cheios de incredulidade. Era muito cedo para as primeiras palavras, mas a criança claramente olhava para Manu e repetia "mamãe" com um sorriso. "Você ouviu isso?", sussurrou Manu. "Ouvi", respondeu Tiago, abraçando-a. "Acho que todos os nossos filhos sabem instintivamente que você é a mamãe deles." Lorena levantou a cabeça do desenho. "Mamãe", disse ela a Manu, "o amor realmente cura a tristeza?" Manu olhou para seus filhos, para seu marido, para a casa que se tornara seu verdadeiro lar e para o jardim onde tudo começou com uma simples canção de ninar. "Sim, meu amor", respondeu ela sorrindo. "O amor que damos é de fato o melhor remédio para a tristeza, porque quando amamos os outros, nosso coração cresce, e em um coração maior há menos espaço para a tristeza." Naquela noite, quando todas as crianças já dormiam, Tiago e Manu estavam na janela do quarto de Esperança, observando a filha adormecida. "Você às vezes pensa como seria nossa vida se eu não tivesse voltado mais cedo do trabalho naquele dia?", perguntou Tiago. "Não", respondeu Manu sinceramente. "Acredito que o amor sempre encontra um caminho. Talvez não dessa forma, mas o amor verdadeiro sempre vence." E no jardim, onde tudo começou, o vento balançava delicadamente os galhos das árvores, como se cantasse uma canção de ninar suave sobre uma família que se encontrou no momento mais inesperado. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.